Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são muito parecidos, que causam muita confusão na cabeça dos estudantes, que é deslocamento escalar versus distância percorrida. A gente sabe que muitas vezes o aluno tem essa dificuldade e é um conceito tão simples que precisa apenas ser melhor trabalhado, ok? Então, para tanto, o meu método de estudo, meu método de aprendizado e de ensino com vocês vai ser sempre focado em questões práticas e objetivas, onde os conceitos teóricos passam a ser práticos, passam a ser praticáveis e vistos como que realmente acontece numa prova. Isso dá um significado muito especial para vocês. Faz com que vocês tenham muita maior facilidade do que apenas aquelas conversas teóricas que a gente costuma ver. Então, pessoal, para tanto, nós vamos trabalhar com uma questãozinha simples, que diz o seguinte: um automóvel parte do quilômetro 12, então ele inicia o seu movimento exatamente aqui onde eu marquei agora. E desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Então ele vem caminhando até chegar aqui no quilômetro 90. E aí chegando, ele retorna. Ele passa a retornar no sentido contrário. Ele está voltando até chegar pela mesma rodovia, né, até o quilômetro 20. E aí ele finaliza. Ok? E aí ele vai fazer as seguintes perguntas para vocês. Calcule para este automóvel a variação de espaço ΔS e a distância percorrida d. E aí a gente vai agora, antes de iniciar esse assunto na prática, resolvendo a questão, nós vamos falar rapidamente sobre qual exatamente a diferença entre o deslocamento escalar e a distância percorrida. Bem, o primeiro conceito vem a ser, então, a variação de espaço. É essa a informação que a questão está pedindo logo de início. A variação de espaço que corresponde justamente a esse ΔS que está aqui. Bem, o que vem a ser a variação de espaço? Nada mais, nada menos do que o nosso famoso deslocamento escalar, que é o tema inicial da nossa aula. Então, o que vem a ser o deslocamento escalar? De forma prática, objetiva e rápida, vai ser a posição final, S final, menos S inicial. Ou se a gente chamar a posição final de o momento 2, vai ser a posição do momento 2 menos a posição do momento 1. E o que a gente tem aqui para exemplificar isso? A gente tem, por exemplo, aqui no instante T1, o móvel nessa posição S1 em relação ao eixo zero, e nós temos aqui no momento T2, ele nessa outra posição S2. Então nós temos que o momento final S2, a gente tem o momento final T2 e o momento inicial T1, conjugados a uma posição final S2 e uma posição inicial S1. Dessa forma, nós podemos dizer que a variação de espaço, que é essa que a gente está vendo aqui na questão, que é justamente o ΔS, é o mesmo que o deslocamento escalar que nós temos aqui no tema da nossa aula. E a gente tem que guardar que essa informação, variação de espaço, que equivale a deslocamento escalar, é o mesmo que posição final menos posição inicial, ΔS igual a S2 menos S1. Bem, pessoal, agora prosseguindo, a gente vai falar sobre a distância percorrida, que fala aqui na questão. O que vem a ser a distância percorrida d? Que ela se diferencia do deslocamento escalar? Bem, a gente pode ver aqui na leitura que é uma grandeza que informa o quanto a partícula efetivamente percorreu, certo? Entre dois instantes, devendo ser calculada em valor absoluto. Então, enquanto o deslocamento poderia ser um valor negativo, por exemplo, a gente tem que sempre a distância percorrida vai ser um valor positivo. E aí a gente tem até uma formulazinha aqui, a distância percorrida é o módulo do ΔS, daquele deslocamento que a gente acabou de ver. A gente tem essa como uma equação para esse primeiro caso que nós vamos analisar aqui, que é quando a partícula desloca-se sempre no mesmo sentido, conforme a gente vê aqui na figura. Tá ok? Então, nesse caso, a distância percorrida é exatamente igual ao módulo da variação do espaço, que foi o que a gente viu nessa equaçãozinha aqui. Então, se a gente tem, por exemplo, o móvel no instante t1 e no instante t2, existe uma variação aqui
de espaço, ou seja, um deslocamento escalar, e a ele está associada a distância percorrida, que, como foi somente nesse mesmo sentido, a gente pode dizer que a distância percorrida acaba sendo equivalente ao módulo do deslocamento escalar. E agora a gente vai ver uma segunda hipótese, que é muito mais parecida com o caso da nossa. Bem, o segundo caso, que é um pouco mais difícil do que aquele primeiro caso que a gente viu para a situação da distância percorrida, D, ela se aproxima muito mais desse nosso exemplo, dessa questão que a gente está trabalhando aqui. Nesse segundo caso, a partícula ela inverte o sentido do seu movimento. Então, por exemplo, ela vem em determinado sentido, em determinado momento, ela para e volta para onde ela estava vindo. Bem, e o que isso faz com que a gente represente diferentemente aqui? Por exemplo, nós temos aqui o ΔS de ida. Então, a partícula estava se locomovendo nesse sentido e, de repente, voltou. E a gente aqui tem o ΔS de volta. O que a gente vai, como a gente vai definir a distância percorrida D nesse caso? Vai ser o módulo do deslocamento escalar da ida mais o módulo do deslocamento escalar da volta, ou seja, da variação do espaço para cada um dos casos. Ou seja, ele representa o quanto de fato a gente andou. Então, embora a gente possa, de repente, ter saído do local, ido para outro e voltado para o mesmo local, onde, nesse caso, a variação do espaço ou deslocamento seria igual a zero, porque eu fui e voltei para o mesmo local. Se a minha posição final era 20, por exemplo, e a minha posição inicial também era o 20 metros, né, na minha demarcação, eu tenho que S final menos S inicial, 20 menos 20 vai ser exatamente igual a zero. Então, neste caso, eu teria o deslocamento nulo. Entretanto, a distância percorrida foi muito maior. Se, por exemplo, eu andei 20 metros para a direita e depois retornei mais 20 metros, eu posso dizer que a minha distância percorrida não foi zero, embora a minha variação do espaço, o meu deslocamento escalar tenha sido zero. Nesse caso, eu posso dizer que a minha distância percorrida é a soma dos módulos das duas distâncias, das duas variações de espaço. Ou seja, no meu caso, 40, 20 para ir, mais 20 para voltar. Então, pessoal, isso é só para a gente exemplificar o fato que a gente acabou de conversar aqui sobre como é considerada o cálculo da distância percorrida nesse caso, de ida e volta, ok? Espero que não tenha ficado dúvidas e a gente agora vai partir exatamente para a questão. Bem, para facilitar mais ainda a gente ter uma colinha, uma forma de entender e relacionar o que a gente já falou, eu coloquei aqui bem claramente quais vão ser as abordagens para a gente pensar no deslocamento escalar e na distância percorrida. Então, está aqui devidamente relacionado o que a questão está pedindo. Variação do espaço, que é o equivalente ao deslocamento escalar, e distância percorrida, d, ok? Então, a gente tem aqui bem claro para a gente consultar. Bem, então a letra A nos pergunta qual vai ser a variação do espaço e a distância percorrida para a ida, ok? Então, a gente vai analisar isso agora. A gente já viu que ΔS é igual a S2 menos S1, onde S2 representa o momento final e S1 representa a posição do momento inicial. A gente analisando aqui a ida, qual seria? A gente tem o automóvel inicialmente no quilômetro 12, a gente pode dizer que S1 é igual ao quilômetro 12, ok? E aí, na ida, qual o momento final? É quando ele chega no quilômetro 90. Então, podemos dizer que o S2 é igual a 90, referente ao quilômetro. Desta forma, pessoal, a gente pode dizer que ΔS, ou seja, a distância, quer dizer, o deslocamento escalar ΔS vai ser igual a S2, 90, menos S1, que é 12. E com isso, nós temos que o deslocamento escalar ele é igual a 78
quilômetros. E agora, qual será a distância percorrida na ida? A gente viu que, no caso, a distância percorrida vai ser o módulo desse ΔS. E a gente vai ter que a distância percorrida vai ser igual, então, módulo de 78 quilômetros, que equivale exatamente a 78 quilômetros. Como é um caso de ida, a gente tem que o deslocamento escalar ele é exatamente igual à distância percorrida. Na letra B, ele já pede para a gente ver a mesma situação na volta, fazer o mesmo cálculo. Novamente, a gente vai ter a questão que ΔS é igual a S2 menos S1, ou S final menos S inicial, fica a gosto do freguês. O fato é que agora, na volta, nós temos uma nova situação. Então, a posição inicial agora é aqui no quilômetro 90. Então, a gente tem que S1 é igual a 90. S2, que é a posição final, vai ser no quilômetro 20. E a gente vai ter que ΔS vai ser igual a S2, que é igual a 20, menos S1, que é 90. E com isso, a gente vai ter que o ΔS vai ser de menos 70 quilômetros, ok? Ficou claro, pessoal? O que ele quer dizer quando ele mostra que o ΔS, o deslocamento escalar, ficou negativo? Quer dizer que ele se movimentou na direção oposta ao eixo que orienta a nossa trajetória. Digamos que a gente fala que o eixo crescente das posições está vindo para a direita. No momento que eu me desloquei para a esquerda, eu tenho um deslocamento escalar, uma variação do espaço negativa. Entretanto, o que acontece agora com a gente para a gente definir qual será a distância percorrida? Lembram que a distância percorrida ela é um módulo do meu deslocamento escalar? E o meu deslocamento escalar é menos 70. Então, é um módulo de menos 70. E o módulo de qualquer número negativo é o seu próprio número, só que positivo. Então, a gente pode dizer que o deslocamento foi de 70 quilômetros. Então, fique muito claro isso, pessoal. Enquanto a variação da posição, o deslocamento escalar, ele pode ser negativo, jamais a distância percorrida vai ser negativa. A gente percebe que em módulo eles foram iguais. Entretanto, negativo para a distância percorrida e, é, perdão, negativo para o deslocamento escalar e positivo para a distância percorrida. Bem, agora para finalizar a questão, nós vamos para a letra C, onde ele fala que vai ser analisado tanto a variação do espaço como a distância percorrida na ida e na volta juntas, ou seja, o movimento completo. Neste caso, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos que no início, tínhamos a posição inicial aqui no quilômetro 12, ele vai até o limite do quilômetro 90 e volta para a posição final, ou seja, a posição 2 no quilômetro 20. Nesse caso, nós teremos, então, o deslocamento escalar, novamente dado por essa equaçãozinha, igual a S2 menos S1. S2, a gente acabou de ver ali, que é igual a quilômetro 20. E S1, a gente viu que é o quilômetro 12. Então, o ΔS, ou seja, o deslocamento escalar, a variação da posição vai ser de 20 menos 12. Com isso, a gente pode dizer que houve um deslocamento escalar de 8 quilômetros. Entretanto, agora vai ficar um pouquinho mais complicado para a gente definir qual foi a distância percorrida. A distância percorrida ela vai envolver o cálculo do ΔS da ida e do ΔS da volta. O ΔS da ida, vamos calcular aqui embaixo. ΔS da ida, ele vai considerar como sendo S2 menos S1. A gente vai ter agora que tirar aqui, eu tenho que utilizar aqui a borrachinha, só um momentinho. Não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, pessoal, para facilitar aqui, vamos chamar aqui de S3. No caso, na ida, vai ser do S1 até o S3. Então, eu vou ter aqui, na verdade,
A gente vai ter, deixa eu acertar aqui, só um momentinho. A gente vai ter aqui 3 menos S1, ou seja, daqui para cá. S3 é o 90 menos S1, que é 12. Com isso, a gente vai ter que é 78 km. E o delta S da volta vai ser, na volta vai ser esse percurso aqui. Vai ser o S2 menos S3. Ou seja, S2 menos S3 vai ser S2 é igual a 20, menos S3, que é igual a 90. Ou seja, menos 70 km. Com isso, a gente vai ter que a distância percorrida, conforme nós vemos nessa equaçãozinha aqui, ela é igual a módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS da volta. Isso vai nos dar ΔS da ida, vimos que é 78, mais qual o módulo de menos 70, que é o ΔS da volta? É mais 70. Ou seja, teremos aqui 148 quilômetros, que ele percorreu 78 quilômetros para ir, mais 70 para voltar. Tá ok? E esse aqui é o resultado final da nossa questão. Letra C, distância percorrida 148 km, deslocamento escalar 8 km.